vamos falar sobre... Bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais um Friday MC Club, continuando nossa temática de ciência cardíaca. A gente deu início na semana passada a falar sobre os inotrópicos, né, depois de ter terminado a parte de diurético. Então, seguindo nosso raciocínio hoje, a doutora Ana Regina vai apresentar para a gente um pouco sobre o milrinone. Ana, faça as honras. Bom dia, meu nome é Ana Regina, sou R3 de Cardiologia do Hospital Amecor. Hoje nós vamos falar sobre milrinone, começando pelo estudo do REMI, que a gente vai avaliar milrinone versus a dobutamina, dobutamina nos pacientes em choque cardiogênico. Então, a gente vai fazer uma comparação bem direta entre a teoria tanto fisiológica quanto a realidade clínica que a gente utiliza, né, nesses pacientes mais graves na UTI. Então, a gente utilizou o artigo do New England Journal of Medicine sobre milrinone comparado com a dobuta nesse tratamento do choque cardiogênico. Primeira coisa é a gravidade clínica, porque no choque cardiogênico ele vai estar associado a mais uma elevação morbimortalidade muito mais rápida e uma deterioração mais rápida ainda desses pacientes. Então, é uma decisão mais difícil, qual inotrópico que a gente precisa utilizar e quando a gente vai utilizar, e isso é que a decisão tem que ser bem mais ágil, bem mais rápida também, para a gente conseguir estabilizar esses pacientes a ponto deles conseguirem sair do quadro que eles estão. Então, a maior dúvida que a gente tem hoje na UTI é se a gente vai entrar com o milrinone ou se a gente vai utilizar a dobuta e nesses pacientes durante o suporte hemodinâmico que a gente vai estar ofertando para eles. Até recentemente, faltava muitas comparações robustas entre as duas drogas. Então, com esse novo artigo, a gente conseguiu ter uma noção um pouco melhor. A contribuição do REMI, que ele veio? Ele veio para orientar a escolha na prática de qual droga que a gente vai dar preferência e avaliar se a milrinone melhora os desfechos hospitalares ou a dobuta que vai conseguir dar uma melhora nesses desfechos no choque cardiogênico. Então, assim, o maior foco vai ser o quê? O desfecho hospitalares clínicos para cuidar desses pacientes. Então, a gente tem que lembrar que 40% dos pacientes em choque cardiogênico, eles vão ter uma mortalidade ainda intra-hospitalar, então isso é bem difícil e acaba sendo mais letal. E a gente não tem um período muito grande onde não foram estudados nenhum inotrópicos, não foram feitas essas comparações para avaliar essa sobrevida dos pacientes. Então, tem ensaios clínicos randomizados comparativos, a seleção acaba sendo mais guiada, de preferência, e a gente vai ter essa avaliação que a gente não tinha antes. Então, primeira coisa, a gente racionalizar a hipótese. Por quê? Porque vê os benefícios da melhora do perfil hemodinâmico e junto com o menor risco de taquiarritmia ou de isquemia para esses pacientes. O que foi priorizado durante o estudo foi o foco na eficácia e na segurança durante a internação, com desfecho clínico mais relevantes também. Então, para a gente lembrar, o perfil do milrinone e o perfil da dobuta, o que a gente vai ter? No milrinone, a gente tem as vantagens mais teóricas, da vasodilatação pulmonar, que vai ser maior comparada à dobuta, a redução na pós-carga do VD, e geralmente a escolha preferencial em hipertensão pulmonar graves, em falências isoladas do VD, ou e que a gente tem que sempre lembrar que a gente vai ter que evitar em pacientes com alto risco de taquiarritmias ou de isquemias miocárdicas ali durante o processo. Já a dobuta, a nossa maior preocupação teórica é o efeito cronotrópico e o aumento do consumo de oxigênio do miocárdio. A principal indicação clínica que a gente vai ter dela é a escolha preferencial em pacientes hipotensos com baixo débito
e que tem falência de ventrículo esquerdo. E aí a gente tem que lembrar também que a gente tem que evitar em utilizar esses pacientes com alto risco de taquiarritmias ou de isquemia também em curso. Por que que a prática clínica esperava que algum dos dois fosse melhor em tudo? Porque como eles são drogas bem diferentes, o estudo esperava que a gente conseguisse determinar, né, nesses pacientes mais graves, qual das duas a gente utilizaria de uma vez. Então, assim, a vantagem clínica do miorinona foi que ele foi preferida na hipertensão pulmonar mais graves. Então, na teoria, ela sugeria uma forte redução das pressões dessas artérias pulmonares e melhorava o VD. Enquanto a dobuta, a maior preocupação que se teve foi que dos temores históricos sobre o aumento da frequência cardíaca, que evoluindo com as taquiarritmias, e do consumo do oxigênio do miocárdio, que aumentava o risco das isquemias e arritmias. Então, no estudo foram avaliados 192 pacientes que estavam internados numa UTI cardiológica com choque cardiogênico e foi randomizado 1 para 1 num estudo duplo cego estratificado pelo ventrículo. A dosagem foi ajustada em 5 estágios padronizados e guiados pelo julgamento à beira-leito, sem necessariamente a gente usar algum catéter invasivo, como o Songan, por exemplo. Então, a gente acabou tendo um número de 92 pacientes no miorinona e 96 pacientes na dobuta. Então, o perfil dos nossos pacientes, a gente viu o quê? Pacientes mais idosos, com uma média de 70 anos, com o sexo feminino foi mais presente, e que a gente foi avaliando ao longo desse período. O que a gente vai ver, principalmente nesses pacientes no epicentro da deteriorização clínica? Que são pacientes bem mais graves, que geralmente um choque bem clássico, tipo choque C ou D, onde a gente teve que entrar com miorinona em 30%, dobuta em 81% desses casos, e ver aonde que eles estavam evoluindo e quais que eram os sintomas que eles estavam tendo e como que eles estavam tendo essa avaliação depois do ajuste das drogas. Primeiramente, o desfecho primário foi que a gente viu que não tinha muita diferença significativa na sobrevida ou no resgate desses pacientes. Então, tanto o desfecho composto primário, a gente teve morte intra-hospitalar, teve parada com ressuscitação com retorno do paciente em pós-transplante também que evoluíram com rejeição do transplante, um suporte circulatório mecânico desfavorável, infarto até não fatal, e tiveram alguns pacientes que ainda tiveram AIT ou AVC que foram visualizados e avaliados pela neuro, e até pacientes que evoluíram com uma piora da disfunção renal com necessidade de diálise. As análises de subgrupos dos desfechos primários, a gente viu que foram mais ou menos semelhantes nos dois grupos, não teve uma diferença tão enorme assim. E aí, as trajetórias de equivalências também, a gente viu que na curva, as linhas de sobrevida se entrelaçavam repetidamente, assim, durante os 30 dias que foram avaliados, e não teve qualquer vantagem ao longo ou curto prazo entre os duas drogas. Num placar mais detalhado, a gente viu que os pacientes acabavam tendo uma parada cardíaca semelhante, tanto no suporte circulatório também, quanto no início da diálise. A diferença não foi tão grande em nenhuma das duas drogas. Já os desfechos secundários, a gente pode ver que a frequência, os parâmetros clínicos, bioquímicos e hemodinâmicos, a frequência cardíaca, a pressão arterial média, a taxa do clareamento do lactato desses pacientes não tiveram nenhuma apresentação muito distinta em nenhuma das duas drogas utilizadas. Então, cada paciente teve uma reação mais específica
ao suporte macro, mas não a molécula específica em si da droga utilizada ali para eles. Então, assim, o que acontece? Na dobuta, a gente viu que o risco de arritmia ainda era um pouco menor comparado à amirinona, e a gente viu que, ainda por cima, a gente tinha uma lesão renal aguda um pouco inferior, mesmo ela sendo elevada nas duas drogas. Então, numa implicação mais direta do DOREMI, a gente conseguiu ver que não tinha uma superioridade consistente para a gente conseguir avaliar uma base numa escolha rotineira e determinar. Então, a gente foi visto que quando a gente precisasse, a gente precisava priorizar as metas clínicas e as perfusões dos órgãos que a gente estava vendo que estava evoluindo com disfunção naquele paciente em choque cardiogênico. Então, a beira-leito, como que a gente vai definir isso? A gente vai utilizar mais o perfil hemodinâmico do paciente, avaliar a pressão arterial, congestão, qual ventrículo que está pior, e a gente vai ter que considerar a função renal e a duração prevista do suporte desse inotrópico, para não evoluir com pior ainda dessa disfunção ao longo do período. Então, a gente tem que evitar, lembrar sempre de evitar, tipo, mas aqui na instituição a gente tem uma preferência e um protocolo onde a gente só vai utilizar tal droga. Não é bem assim, a gente vai ter que avaliar os critérios e objetivos e ver paciente caso a caso e ir monitorando a resposta dos pacientes, dos eventos adversos, para conseguir ajustar a estratégia mais precocemente para aquele paciente. Então, de um jeito mais geral, assim, a gente viu que o DOREMI aconteceu num único local, que foi o que acabou limitando um pouco mais o estudo e restringindo também a extrapolação, tipo, para utilizar e avaliar pacientes de outros serviços com outros métodos de trabalho que a gente conseguiria avaliar melhor. Então, assim, a gente viu que os desfechos que a gente conseguiu analisar ali foram mais da internação do índice, seguido no pós-alta, só que a gente viu também que ele tem um alto poder estatístico, porque a amostra planejada para o efeito foi uma amostra grande, que não teve muitas diferenças menores. O intervalo de confiança foi um intervalo até relativamente alto, bem amplo, que sugeria até uma incerteza para os efeitos menores e pequenos nos pacientes tão graves. Mas isso foi bem mais relevante para os estudos que a gente tinha até então. Então, uma intervenção mais pragmática, a titulação da droga também seguiu um julgamento mais clínico, variando tanto na equipe quanto no cenário de cada paciente abordado. E os catéteres da jugular não foi uma rotina utilizada durante a avaliação do estudo. Então, isso acabou limitando as comparações hemodinâmicas mais detalhadas em cada paciente. Então, em síntese, os desfechos hospitalares foram tanto semelhantes, tanto na mirinona quanto na dobuta. A gente viu que não teve uma superioridade consistente em óbitos, um suporte mecânico, em diálise para esses pacientes. Os pacientes acabaram evoluindo nas duas drogas do mesmo modo. E numa implicação mais prática, a escolha, a gente vai avaliar o quê? A escolha individualizada do paciente, conforme o perfil hemodinâmico que a gente tem nesse paciente, conforme a resposta clínica que a gente está vendo que o paciente está tendo. Então, a gente tem que priorizar as metas de perfusão e reavaliar frequentemente a necessidade do inotrópico que a gente está utilizando e se a gente não precisa dar um ajuste nele. Então, principalmente para a gente residente, a gente tem que lembrar que a decisão vai basear mais no contexto, na monitorização e na segurança nesses pacientes, mas não numa preferência mais fixa que a gente sempre tem. E aí, é isto, da parte do mirinode. Ana, você tirou... Deixa eu você fechar pulou aqui. Do qual? O checklist, deixa eu inverter a ordem ali no próximo slide. Inverti. Isso. Aí, só um pouquinho, deixa eu abrir o slide.
sem querer, né? Inverti. Então, no checklist da avaliação crítica do DOREME, o que a gente vai ter? No desfecho primário, a designação para os tratamentos foi randomizada, todos os pacientes admitidos foram adequadamente contados e contribuídos à conclusão. O segmento não foi totalmente completo. A análise seguiu o princípio da intenção de tratar realmente, isso a gente viu que sim. Como ela foi uma condição duplo cega, nos desfechos secundários, a gente não consegue ver se ela foi realmente totalmente contemplada. E os grupos comparados, eles eram bem similares no início do estudo. Eles eram pacientes bem mais graves, um grupo C ou D e C descompensada, e além da intervenção experimental, os grupos foram tratados igualmente, na maioria dos casos. E, assim, a gente pôde ver que é possível incorporar os resultados na nossa prática clínica. A maioria das vezes, sim, mas os objetivos clínicos relevantes não foram tão considerados assim, e a gente viu que os benefícios do tratamento ficou nessa dúvida, se estava superando mesmo os riscos ou não. Aí, Ana, parabéns pela apresentação. O DOREME é um estudo bem pragmático, e até talvez muita gente tenha estranhado aí que eu também sempre falei como moxítono, e eu só fui perceber ontem, ou essa semana, quando eu estava puxando uns podcasts da época do Foster e do John Mandrola, que na verdade, uma analogia aí ao dó, ré, mi mesmo, das notas musicais, né, uma dobutamina comparada à milrinone. Mas, assim, a milrinona, ela foi lançada no final da década de 80, cerca de 7 a 10 anos depois da dobutamina. E, mais uma vez, como vocês viram no estudo passado ali de dobutamina, foi uma análise de um estudo de farmacovigilância, né, que mostrou um potente efeito aí de vasodilatação, principalmente venosa pulmonar, né, arterial pulmonar, desculpa, e por esse efeito fisiológico, por muitos anos, foi se propagado esse mito aí, essa questão de que a milrinona seria a droga do VD, porque causa a vasodilatação da artéria pulmonar, né? E assim, foi assumido como verdade absoluta, e até hoje, assim, vocês chegam na UTI sempre, nossa, o paciente tem disfunção de VD, vamos entrar com milrinona, né? Porque isso foi propagado alguma vez. E para vocês verem, só agora, em 2021, que a gente vai ter um trabalho comparando, então, as duas moléculas, né, e mostrando que, na verdade, você não tem uma evidência aí de redução de desfecho duro, mesmo na análise aí de desfechos secundários, você também não viu um benefício sustentado da milrinona em comparação à dobutamina, mas um ponto que a gente precisa ressaltar também que é um estudo aí com menos de 200 pacientes, né? E quando vocês vão lá na parte do desenho do estudo, eles eram tão confiantes que a milrinona era tão melhor que a dobutamina, que eles estimaram uma taxa de redução de desfecho de 20% em mortalidade. Então, assim, é um desfecho assim, que seria muito importante, e que talvez por ter poucos pacientes também ficaria difícil, muito difícil deles provarem, né? Quando vocês pegam o intervalo de confiança, vocês veem que no melhor cenário a milrinona foi 31% melhor que a dobutamina, e no pior cenário ela foi 19% pior que a dobutamina, né? Então, assim, na verdade, não prova que uma é melhor que a outra, mas prova que cabe a vocês, como clínico ali na beira-leito, entender qual que é o perfil do seu paciente e adequar o que vocês consideram ser melhor aí para ele no contexto, né? Lógico que uma coisa não exclui a outra, né? Talvez vocês já tenham visto eu usando as duas moléculas ali ao mesmo tempo, né? Principalmente num ambiente como no geral, onde a gente não tem a disposição um dispositivo de assistência ventricular, então
aquele paciente com um débito muito reduzido e já com dose alta de dopamina, já associei várias vezes a milrinona, e por ter mecanismo de ação diferente, não teria o problema. Mas tem a questão fisiológica, que a gente sempre discute na beira-leito, é que, assim, por mais que a milrinona seja um potente vasodilatador da artéria pulmonar, vocês vêem na prática que é muito difícil a gente pegar aquele choque de VD, que o paciente tem uma cabeceira de pressão para tolerar uma vasodilatação. Então, muitas vezes você fica naquela sinuca de bico, né? Você ainda até quer dar a milrinona para tentar vasodilatar essa artéria pulmonar e melhorar o VD, mas ao mesmo tempo você causa mais vasodilatação sistêmica, reduz a pressão arterial média, reduz a pressão de perfusão sistêmica. Esse paciente começa a perfundir pior órgão, começa a ficar mais congesto, você começa a aumentar a nora, e vai chegar um ponto que às vezes você aumentou tanto a sua nora a ponto de ela igualar essa redução da pós-carga do milrinone, né? Que a nora vai ter potencialmente um efeito de fazer essa vasoconstrição arterial, né? Então, assim, o ideal seria aquele paciente que tem uma cabeceira de pressão que tolere, que é muito difícil a gente ver no VD, né? Geralmente é um paciente que é normotenso ou até hipotenso, né? E pensando nesse contexto, é muito comum, por conta dessa redução da pressão de perfusão, o paciente evolui com síndrome cardiorrenal. E aí tem um outro ponto negativo da milrinona, que a excreção dela é basicamente renal. Quando vocês pegam a bula, aquela dose lá de 0,375 a 0,750 seria para um paciente que tem uma taxa de filtração acima de 60. Abaixo de 60, você começa a reduzir essa dose alvo, chegando ali a, se não me engano, 15 ml hora, 15 ml de taxa de filtração, né? Uma dose de 0,22 micrograma quilo minuto, e ele, assim, com taxa de filtração menor que 15, menor que 10, ele até contraindica, né, o uso da milrinona, porque você aumenta muito o tempo da meia-vida. Na prática, assim, aí, meu nível de evidência CEF aí é que, quando eu tentei usar a milrinona nesses pacientes renais crônicos que entrarem em diálise, ele começa a ter a persistência mais dos efeitos colaterais, né? Então, taquicardia, o paciente começa a evoluir com disfunção de múltiplos órgãos, começa a largar TGO, TGP, fazer disfunção hepática, né? E aí a dobuta não teria esse viés, a não ser que o paciente tenha uma disfunção hepática muito grave e tenha uma meia-vida muito mais curta, né? Então, se você desligar, rapidamente você controlaria esses efeitos colaterais. Tem um segundo ponto, que na milrinona a gente fala até pouco, a gente costuma comentar mais no levosimedan, que é a questão de farmacoeconomia, né? Então, assim, a gente não tem um estudo desenhado para isso, mas enquanto a dobutamina aí custa cerca de menos de R$20, 14, R$15 cada ampola, a milrinone pode chegar até R$200 cada ampola. Então, assim, se você não tem uma redução de um desfecho significativo, você vai acabar gerando mais custos, principalmente no paciente do SUS, né? E, quase finalizando, tem outras duas coisas que eu sempre gosto de comentar na beira-leito para vocês também. A primeira é que a gente tenha dados do estudo Optime, aonde comparou milrinona com placebo, mostrando uma tendência de aumento de mortalidade para o paciente que é isquêmico, né? Então, o paciente que chega com infarto, então eu sempre ressalto para vocês que seria uma contraindicação, pela óbvio, né, de aumentar aí o consumo de oxigênio, né? E que aí aquele papo de, muitas vezes, você pegar aquele cavalo que já está nas últimas mancas e querer chicotear ele, né? Então, a gente tem alguns dados de estudo de vida real, que aí, por ser dados observacionais, eles tentam fazer aquela análise propensity score, né? Para tentar equilibrar os pacientes, mas qual que é um racional que eles colocam que, não sei se eu já comentei com vocês, é uma coisa mais emergente, digamos assim, né? Mas pensando nessa bomba que está muito ruim,
você tentar forçar ela a pegar no tranco, com dobutamina, ou milrinone, você pode estar gerando uma cascata maior ainda, né? E piorando ainda mais essa bomba que já está ruim, né? E que talvez exista um racional que esse paciente com choque cardiogênico aí já, né, no Sky ali que a Ana colocou, D para E, ao invés de você ficar tentando forçar essa bomba ruim, você deveria tentar, tipo, segurar, né, deixar o menor estímulo possível e considerar dispositivo de suporte circulatório. E aí os mesmos autores do REMI, eles estão produzindo um WRM2, né? Até olhei no Clinical Trials ontem, tem uma previsão de ser terminado no fim desse ano. Mas qual que é a lógica desse segundo estudo? Eles conseguiram aprovar de testar o inotrópico, então a milrinona e a dobutamina, contra placebo, para ver se realmente nesse choque cardiogênico agudo a gente, essa fase de chicotear esse cavalo cansado aí não poderia estar piorando ainda mais o nosso débito, mas vai ter um terceiro braço também de suporte mecânico. E nessa estratégia de tentar descansar o coração, para ele tentar recuperar, que é o que a gente vê através desses scores de propensity aí, que possivelmente possa ter um benefício. Então, quem sabe ano que vem, aí, quando abrir o trabalho, a gente tem alguma mudança aí no tratamento do choque cardiogênico. Professor Felipe. Trabalho que eles querem fazer flerta com o antiético, né? Mas perigoso, né? Tá com o cara que vão acabar suspendendo no meio aí. Quer ver? Alguma coisa assim. Bom, em relação a choque, os trabalhos eles são sempre bastante semelhantes, o resultado normalmente dá igual, né? Porque não é, apesar de a gente querer pegar aqui no caso choque hemodinâmico por choque cardiogênico, normalmente ele não é sozinho, tá? Ele é um choque misto, né? Tem choque séptico junto, ou pelo menos a gente trata como choque séptico junto, né? Um choque distributivo, alguma coisa assim. Qual que é o problema disso, né? Se você não tem um choque cardiogênico puro, você tem diversas coisas levando à possível morte do paciente. A mortalidade é essa aí, 40%, 50%. E é muito difícil você trocar o sentido que o paciente vai seguir, né? Então, é sempre um trabalho ingrato, quando principalmente ele é pequeno, né? 200 pacientes é muito difícil você pegar alguma coisa diferente, né? Não vai ver mesmo, tá? Então, eu esperaria, já vendo o trabalho, que ele vai dar a mesma coisa, né? Você já espera o resultado, mais ou menos. A curva, ela fica até cabeça a cabeça, né? Atravessando uma outra. Enfim, bem clássico de sem diferença estatística. O que a gente tem, igual a Janine falou, era essa percepção de que o milrinone ele faz vasodilatação da artéria pulmonar e é um absurdo você não usar ele quando o paciente tem hipertensão pulmonar. A gente usa muito, eu via muito o uso dele na residência, nos congênitos, né? Então, as criancinhas lá congênitas, tal, eles todos têm hipertensão arterial pulmonar por ventrículo único, alguma coisa assim, e acabava levando. Eles nem tentavam dobutamina, né? Usava só milrinone e ponto. Basicamente era isso. É isso que eu via, né? E, tipo, não tinha essa discussão, igual a Janine falou, né? Ninguém nem discutia isso. O que é estranho, né? O que eu via com o milrinone, né? Ele deixava até ansioso quando você aumentava a dose, que ele faz muita arritmia, cara, muita arritmia, né? Muita extrasístole ventricular, às vezes pares, às vezes fazendo TVNS, enfim, você fica meio cabreiro com ele, tá? Obviamente, quando a excreção ela é dificultada, né, paciente com disfunção renal, o pessoal parava, tá? Porque não vai bem, né? O paciente acaba evoluindo com piora dessas arritmias, e aí o débito cardíaco acaba prejudicado por conta disso, né? E era o que a gente via. E no final das contas, o que vai valer é o que o Zenini colocou aí, cara, é preço, tá? Se o preço é, tipo, 10% um do outro, e você tem o mesmo desfecho, por que você vai mexer com o outro que é mais caro? Não faz muito sentido, né? Esse é o mesmo problema, só que aí a enésima potência com levas e mendan, né? Levas e mendan, 4 contos, sei lá quanto que é.
E a dobutamina faz a mesma coisa com R$ 20. É difícil você defender a droga, né? E mesmo que, pelo que o Genini falou do gasto energético, né, no paciente isquêmico, levosimendan promete não gasto energético, mas não muda o desfecho, né? No final das contas acaba ficando a mesma coisa. Então é um pouco difícil até de defender, né, a droga nesse sentido, beleza? Então, o Genini passou por tudo aí, acho que é isso mesmo. Nath, quer comentar alguma coisa? Gente, desculpa, bom dia. Não, Venini, vocês, Arur, falaram todas as questões aí do Miurinone. Mestre Halsted, e que Juína tem a acrescentar para a gente. Oi, Janine, tudo bem aí? Bom dia, pessoal. Então, esses dados que a Janine falou foi interessante. Primeiramente, esse estudo, se vocês observarem, a ideia não era mostrar não inferioridade, era mostrar superioridade. Isso é importante quando você mexe com drogas de preços muito diferentes. Você mexe com uma droga que é 5 vezes mais cara que a outra, equivalência não muda a sua prática clínica. Então, eles tentaram mostrar superioridade e uma superioridade gigantesca. Por isso que o N acabou sendo pequeno. Na verdade, o N é pequeno porque eles estimavam uma grande superioridade. Então, e não o contrário, né? E não conseguiram mostrar isso aqui. Vale interessante que esse dado que o Janine falou, que dados pós-hoc, né, do estudo PROMIS e do Optim, mostraram lá no início do século XXI que a gente tinha que tomar cuidado com a utilização de mirrinone em paciente isquêmico. Isso foi até esse trial aí, pessoal, porque se vocês olharem, 2/3 dos pacientes desse trial eram isquêmicos. Então, esse trial, ele não testou isso, mas ele deu segurança que a gente poderia usar agora nos pacientes isquêmicos, porque 2/3 eram isquêmicos. Então, esse trial, ele veio dar um pouco dessa segurança. Milrinone é importante que, apesar do mecanismo de ação, a função final é igual do butamina. Do butamina via ATP aumenta cálcio intracelular. Milrinone bloqueando a degradação desse AMP ciclo aumenta cálcio intracelular. Mecanismos diferentes, final de ação igual. A única diferença seria no levosimendan mesmo, que é uma ação um pouco diferente. Vale sempre reforçar que é uma medicação de meia-vida mais longa, então cuidado em paciente que você não tem muita mão de estabilidade hemodinâmica, porque você tira ela, continua funcionando, diferente da dobutamina, que teria essa ação mais rápida. Mas acho que basicamente foram isso aí. Com residente, tem alguma dúvida? A gente queria perguntar alguma coisa? Pode passar para o Promise, então, Ana. Você não está em modo de apresentação ainda. Já tá? Não está em tela cheia. Bom, o outro estudo é o PROMIS, que ele vai avaliar a mirinona oral e a realidade nos casos de insuficiência cardíaca grave. Então, foi um estudo que analisou o impacto entre o benefício hemodinâmico e a mortalidade ao longo do prazo desses pacientes. Então, a gente utilizou o artigo também do New England Journal of Medicine, de 1991, para avaliar esses casos. Então, para iniciar, o que a gente teve? A gente teve os inotrópicos positivos, que pareciam úteis na insuficiência cardíaca crônica avançada e refratária, e racionalmente vinha de uma melhor hemodinâmica nesses pacientes mais graves, mas nem sempre traduzido em benefício para o paciente. Então, a gente foi avaliado uma lacuna de evidências, só que faltavam ensaios para poder avaliar a mortalidade ao longo prazo desses pacientes com essas insuficiências cardíacas avançadas mais refratárias.
Então, havia sinais prévios do risco com fármaco que elevavam o MP cíclico dos pacientes. Então, uma pergunta do PROMAIS foi que ele tentava testar se a miorinona, tentou testar se a miorinona oral acrescentava algum benefício à terapia padrão já otimizada nos pacientes com insuficiência cardíaca e priorizava os desfechos clínicos relevantes para a tomada da decisão assistencial. Então, primeira coisa, a gente tem que lembrar que a miorinona ele vai atuar como inibidor da fosfodiesterase, elevando o MP cíclico, e os efeitos fisiológicos que são mais esperados é que com esse aumento eleva a contratilidade do miocárdio. E, paralelamente a isso, vai ter uma ação mais vasodilatadora com redução das resistências periféricas nos pacientes. Então, para o paciente conseguir melhorar. Então, o que acontece? Os pacientes com insuficiência cardíaca crônica, a capacidade da contratilidade vai estar comprometida. O que se esperava era que tivesse uma proposta de um agente inotrópico, como a miorinona, que aumentasse essa contratilidade intracelular, que aumentasse um efeito imediato e expressivo no bombeamento cardíaco e no alívio dos sintomas desses pacientes. Só que o ponto cego clínico, o que já era sabido era que os benefícios hemodinâmicos comprovados a curto prazo, melhora na tolerância a algumas atividades físicas, no alívio dos sintomas em ensaios clínicos menores e que não eram tão bem controlados, e o que foi ignorado foi que o impacto real na sobrevida a longo prazo era um pouco diferente, e a segurança de inotrópicos em pacientes crônicos mais graves. Então, assim, se a alteração do desfecho substituto da hemodinâmica se ia traduzir no desfecho clínico na vida real daqueles pacientes. Então, foram avaliados 1.088 pacientes com insuficiência cardíaca crônica grave, com classe funcional NIRA 3 e 4, com uma terapia convencional de base já otimizada, inclusive utilizando digoxina, diuréticos e inibidores da IECA, e foram divididos entre dois grupos. Metade do grupo foi adicionado miorinona oral, com 40 miligramas numa dose diária média, e outros foram utilizados placebo, num estudo randomizado duplo cego, e foi testado o medicamento até a data final. E lembrando que já estava otimizado nesses pacientes todo o tratamento da insuficiência cardíaca. Então, eles eram pacientes com uma média de em torno de 60 a 65 anos, que eram pacientes graves, com um tratamento otimizado, com uma clínica um pouco mais visível, para tentar melhorar esse perfil desses pacientes. Então, os pacientes tinham o quê? Eles geralmente tinham uma dispneia, uma fadiga, tanto no esforço quanto no repouso, uma fração de ejeção menor ou igual a 35%, pacientes mais graves, NIRA 3 e 4, por pelo menos 3 meses, persistindo nessas classes, sem melhora, e sinais que começaram a piorar e ter mais gravidade dos sintomas, como nos pacientes que tinham sintomas em repouso, pelo menos nos últimos 14 dias. E ainda por cima, mesmo otimizadas as medicações, eles continuavam ficando refratários e com piora do quadro clínico deles. Então, foram utilizados digitálicos diuréticos e ECAs por pelo menos 4 semanas antes de iniciar miorinona. E a gente viu que durante o tratamento, a grande parte dos pacientes teve uma interrupção um pouco precoce, com uma média de 6,1 meses, antes deles interromperem abruptamente ainda e abandonar o tratamento. Então, ainda por cima, o pessoal do Comitê de Monitoramento de Dados e Segurança dos Pacientes acabou recomendando que fosse interrompido e suspenso a suspensão imediata
do estudo 5 meses antes do tempo previsto que eles estavam para terminar. E o principal motivo que isso aconteceu foi que o efeito adverso acabou sendo inaceitável e piorando na sobrevida dos pacientes. Então, no desfecho primário, a gente viu o quê? Que pacientes com uso de milrinona teve um aumento em 28% na mortalidade por causa da terapia que tinha sido iniciada com milrinona em comparação ao placebo. Então, os pacientes que acabaram usando placebo tiveram uma sobrevida um pouco maior e com menos mortalidade do que os outros. E o que isso acabou impactando? Que a mortalidade por outras causas foi 28% maior com a milrinona. E principalmente a mortalidade cardiovascular, que teve um aumento em 34% do grupo avaliado em comparação aos pacientes que estavam usando o placebo. Então, o benefício hemodinâmico não se traduziu em melhor prognóstico e o balanço do risco-benefício foi extremamente desfavorável para o uso crônico da milrinona nesses pacientes. Então, impactando diretamente na mortalidade cardiovascular deles, 96% das mortes nos estudos acabaram vindo de origem cardiovascular mesmo, com um aumento de 34% na mortalidade, especificamente no grupo que usava milrinona. Então, o medicamento desenvolvido que foi para melhorar, acabou piorando o quadro desses pacientes que já estavam bem graves. Então, na NERRA 4, houve ainda um aumento de 53% na mortalidade dos pacientes que estavam usando milrinona. O que aconteceu também? Pacientes acabaram evoluindo com sódio baixo e o risco aumentou ainda mais da vulnerabilidade com o uso da medicação. Na cardiomegalia, o risco também acabou subindo e piorando em comparação aos pacientes que estavam utilizando placebo. Então, a ausência do subgrupo, a gente não tinha um subgrupo que estava protegido e acabou mostrando que não teve um ganho na sobrevida dos pacientes que estavam usando milrinona. Então, a gente teve essa piora significativa nesses pacientes que estavam com sintomas mais graves e até intensificando o aparecimento dos sintomas mais precoces. E a gente viu que o quê? Que a taxa de internação nos pacientes com milrinona foram de 44%, em comparação com os pacientes que estavam com placebo, que foram de 39%, e a maioria dessas internações foram originadas de eventos cardiovasculares no paciente, que era justamente o que a gente esperava que estivesse melhorando. Os pacientes tinham muita síncope, desmaio, vertigens, e acabavam evoluindo com uma piora. Alguns faziam uma hipotensão severa, com queda abrupta e bem perigosa da pressão arterial, fazendo hipotensão bruscas. Então, no paradoxo clínico, a expectativa era que o aumento da MP cíclico miocárdico melhorasse, e melhorasse, consequentemente, maior contratilidade e vasodilatação hemodinâmica desses pacientes, e melhorasse, consequentemente, os sintomas no curto prazo e a maior tolerância física deles, para poder, pelo menos, estabilizar a doença. Só que o estudo PROMISE mostrou foi que a ação teve um efeito mais tóxico direto nas células miocárdicas, evoluindo com uma piora da hemodinâmica, um aumento das arritmias ventriculares e de hipotensão nesses pacientes, piorando os sintomas clínicos, aumentando as internações e as reações adversas desse paciente, um prognóstico desfavorável, com um aumento de 28% de uma mortalidade de causas gerais e mais de 34% por causas de cardiovasculares. Então, acabou entrando num paradoxo, onde a gente viu que a produção da MP cíclico em coração com insuficiência cardíaca mais grave não é um defeito que precisa ser corrigido precipitadamente, e ele vai agir como um chicote
num efeito mais rebote, piorando ainda mais após forçar o miocárdio desses pacientes. Então, o que a gente viu? A gente viu que o ganho da contratilidade não se traduziu num benefício clínico que estava sendo esperado. A sobrevida desses pacientes piorou, o efeito hemodinâmico deixou de justificar o uso dessa medicação, e ainda por cima, teve uma piora nos desfechos de pacientes com IC mais grave, piorando a mortalidade, as internações, os efeitos adversos que o paciente estava tendo, secundário ao uso da miorinona. E aí, acabando, a gente tinha que, foi precisando reavaliar o risco individual de cada paciente, por eles acabarem ficando mais instáveis e mais sintomáticos do que eles já estavam. Então, na prática do PROMISE, a gente viu que o estudo só reforçou a necessidade do uso de cautela nos inotrópicos orais, em pacientes mais crônicos, com essas insuficiências cardíacas mais avançadas, e para que é melhor a gente acabar adotando terapias com mais evidência no prognóstico e vigiar melhor os efeitos colaterais que eles podem causar. Então, os efeitos fisiológicos não garantiram a sobrevida desses pacientes, apesar que era esse o intuito do estudo. E aí a gente viu que a verdadeira eficácia clínica acabou não melhorando e não aliviando os sintomas num curto prazo. Então, os desfechos primários, a designação para os tratamentos foi randomizada, os pacientes que foram admitidos foram adequadamente contados e atribuídos à conclusão, eles começaram, o segmento não foi completo, porque o estudo acabou sendo interrompido, e a análise acabou seguindo o princípio ele queria tratar e acabou evoluindo com a piora dos pacientes e prognóstico ainda pior e desfavorável. Então, a condição cega dos pacientes não foi contemplada, porque a gente viu que pacientes que estavam utilizando placebo acabaram tendo uma clínica e um prognóstico melhor do que os pacientes que estavam com miorinona, e o comparativo entre os dois grupos eram bem similares, só que o grupo que acabou sendo tratado acabou evoluindo com piora. Então, eles acabaram que, no final das contas, não foram tratados igualmente. Então, resultados, a princípio, não acho que ele deva ser tratado para todos os pacientes mais graves que a gente tem com IC, porque a gente viu que o prognóstico foi pior do que os pacientes que não estavam usando a miorinona, né? Então, a gente tem que ver também os objetivos clínicos mais relevantes para cada caso, para a gente pensar em utilizar essa droga ou não. E é isso. E, Ana, parabéns pela apresentação. Eu sempre comento do PROMISE para vocês também, quando a gente está naquela fase já de compensação da IC e de pensar em começar a desmamar dobuta, né? Que eu passo em outras UTIs que não tem tanto esse viés cardiológico, eu falo para vocês que um erro crasso que geralmente o clínico, o intensivista comete é não entender a fisiopatologia da IC, né? Onde você vai ter essa bomba ruim e para tentar manter o débito, você vai ter esse aumento do tônus vascular, gerando um aumento da resistência vascular sistêmica, né? Então, a dobutamina, ela acaba ajudando a ejetar esse sangue que vai ficar represado ali, aumentando a pressão de enchimento, e aí, se você simplesmente retirar ou desmamar essa dobutamina, você vai voltar a deixar essa bomba ruim de frente a uma barreira de uma pressão de pós-carga muito elevada, né? E aí, aquele nosso racional de o paciente está em choque, você vai associar a dobuta com, às vezes, intraconora, você vai desmamar a nora. E aí, para você poder desmamar a dobuta, como você não tem nenhum inotrópico vioral, você teria que associar um vasodilatador, às vezes inicialmente no venoso, para depois trocar pelo vasodilatador vioral, né? É um conceito assim que todos vocês que já passaram lá comigo já estão bem enraizados, bem craques, mas
não é uma coisa assim que muitas vezes o recém-formado, o clínico, o cara que está plantão em uma UTI geral tem a noção, né? Mas o que eu falo é sempre isso, como a gente não pode usar um inotrópico via oral, não tem um inotrópico via oral, a gente age na resistência vascular, né, reduzindo ela para diminuir o trabalho que o ventrículo tem para ejetar o sangue, né? E aí o exemplo que eu dou é sempre do PROMIS, que assim, o racional era lindo, né? Vou entrar com inotrópico via oral, o paciente vai ganhar débito, né? E aí seria um efeito de débito até melhor que o próprio inotropismo da digoxina, que a gente já comentou, mas muito provavelmente aí, como a Ana falou, de não ser o mecanismo aí da fisiopatologia da IC, né, onde aí você vai estar continuamente estimulando esse MP cíclico a causar mais taquicardia, mais aumento do débito cardíaco, naquela bomba que já está ruim, né, esse chicote aí forçado vai acabar gerando mais arritmia, mais isquemia, e provavelmente por isso a gente acredita que deva ter acontecido esse aumento de mortalidade e a droga foi descontinuada, né. É engraçado que a gente tem outras duas formas, né, que eu acabei puxando. Tem um trabalho pivotal de 2020, uma molécula chamada CRD-102. Ela, na verdade, é uma milrinona, só que com uma liberação prolongada. Então, assim, o que eles observaram no PROMIS é que, por ter um pico de ação muito rápido, isso geraria ali uma hipotensão transitória nesse paciente, que poderia ser causa também desses efeitos colaterais, e desenvolver essa forma de apresentação mais lentificada. Mas ela foi testada num contexto diferente, no paciente com fração de ejeção preservada. E aí o que ele quer é mexer naquele lusitropismo, que às vezes eu comento com vocês também da dobutamina, né, que seria de relaxar mais o ventrículo, né, e agir também sobre a pressão de enchimento pulmonar que está aumentada nesses pacientes, né. Mas sim, estudo pequeno, com 27 pacientes, mas mostrou uma plausibilidade biológica, com pouco evento adverso, né? Geralmente, estudo de fase 1, a gente quer ver mais evento adverso, não teve todos os efeitos adversos do PROMIS, mas eu não vi para frente, não vi estudos de fase 2 ou fase 3 subsequente. Uma outra coisa que eu já ouvi falar, até na pós lá com o Delmar, tem um pessoal que já comentou de ter usado, eu nunca usei, não sei se o professor Zarur ou o Halsted usaram lá em São Paulo, é a milrinona inalatória. Então, assim, não existe a formulação inalatória, na verdade, também tem um estudo, não sei se fase 1 ou fase 2, desenvolvendo uma formulação Vi inalatória. só óxido nítrico lá usando. O óxido nítrico, sim, mas aí não é uma coisa que é tão disponível, mas eu já vi o pessoal pegar a ampola da milrinone e quebrar para fazer inalação, mas aí não poderia ser uma inalação normal, teria que ser um mecanismo ali ultrassônico mesmo, de malha, de nebulização, não sei. Mas tem pequenos trabalhos também mostrando que fazendo dessa forma você consegue agir na artéria pulmonar, reduzindo a resistência vascular pulmonar, sem ter tanto aquele efeito na resistência vascular sistêmica, né? Sem gerar tanta hipotensão, mas eu confesso que eu nunca usei. Se vocês já tiverem ouvido falar e usar, estou ouvidos aí também para conhecer, mas basicamente é isso que eu tenho para dizer. Bom, a piada é pronta, né? Promise prometeu tudo, não entregou nada, né? Entregou o contrário. Mas é interessante, eu fico até feliz quando eu vejo um trabalho negativo, porque, bom, eles tinham tudo para esconder, né, o resultado, né? E acabaram publicando e mostrando que de fato não funciona, né? Não, enfim, não pode ser usado e, enfim, praticamente proscrito. E a publicação da negatividade deixa a gente tranquilo em relação à seriedade, né, do pessoal que publica. Em relação a
motivo do que não funcionou é exatamente pelo que o Giannini colocou, porém, a gente tem droga que funciona, pelo menos que não mata mais, né? Que seria a digoxina, que é abandonada de forma, enfim, a ser quase um crime você prescrever. Né? E ela tá lá dando risada desse estudo, inclusive. Né? Pelo menos ela não aumenta a mortalidade, não diminui, mas não aumenta a mortalidade. Já isso daí, claramente, uma tendência óbvia, né? Aumento da mortalidade. Só não foi maior porque eles pararam, viu? Porque a curva era decrescente total, né? Nath, Alsted. Fala, Janine, tudo bem? Deixa eu te falar. Eu sempre entendi esse trabalho de um ponto de vista diferente. Para mim, eles tentaram começar a droga no momento que não era o momento dela. Então, se a gente utiliza o inotrópico, tanto do butamina quanto a milrinona, nos pacientes com a insuficiência cardíaca descompensada, você pega pacientes que tinham fração de ejeção baixa, a média era de 21%, mas pressão média do paciente, 111/70 nos dois braços. Função renal sem grandes alterações. Ou seja, você está pegando um paciente de classe funcional 3, era a maior parte dos pacientes nos dois braços. Então você está pegando um paciente que não precisaria de uma droga vasoativa e deu droga vasoativa. Esse trabalho ele teria sido ruim do mesmo jeito se você usasse do butamina. Pega um paciente de classe funcional 3 e coloca o do butamina, ela vai matar mais. Então eu sempre entendi esse trabalho como a utilização de medicação de forma inapropriada. E deu errado do jeito que deu. Teria dado com ela venosa, teria dado com dobutamina, teria dado com qualquer medicação inotrópica que não estaria indicado nesses pacientes. E como fatores confundidores, né? A média de digoxinemia nesses pacientes era alta, eles faziam Holter, né? E quase 60% dos pacientes tinham mais de 30 extracístoles por hora na baseline, quando você vai olhar nos dois braços. Então, assim, existe a possibilidade de ter associação com a digoxinemia um pouco mais alta, de ter um componente de extracístolos ventriculares, lembra? Não poderia ter alta carga, mas a maioria tinha mais de 30 pelo menos por hora. Então eu acho que assim, o trabalho ele deu errado, porque a pergunta e a utilização foi errada. Pelo menos eu interpreto esse trabalho desse jeito. Forma interessante, né? Na verdade, é um SkyB, né? Um paciente que precisaria de vasodilatador e diurético, né? Não de inotrópico. Janine, eu quase não falei, porque assim, eu estou muito tempo fora da terapia intensiva. Eu acho que tem minimamente uns 6 anos, 7 anos que eu não faço. Mas eu olhando esses estudos, eu pergunto, na verdade, ainda tem algum espaço para Milrinone, para vocês que estão aí todos os dias? Porque, assim, uma droga que, pelo jeito, ela não está muito bem cotada aí, né? Nem na época que eu fazia terapia intensiva, não tinha muitas. Eu não tive oportunidade de usá-la, sabe? No contexto Cuiabá, etc. Não tive, de verdade. Então, sinceramente, não sei em que contexto vocês têm usado isso aí, não. O professor Zarur falou, a pediatria usa muito, eles preferem a milrinone do que a dobutamina, até quando você passava lá com Ulisses também, pós-operatório era só milrinone. Quando você conversa com o Brunideu, que foi meu veterano aqui, que está lá no Pequeno Príncipe também, ele é fã do milrinone. Mas no contexto aí do adulto, é basicamente nesse paciente que você realmente vê uma monitorada ali por um catéter de Swan-Ganz, você consegue ver uma resistência vascular pulmonar aumentada, principalmente aí acima de 3 Woods, mas um paciente que tem uma cabeceira de pressão aceitável para você fazer essa vasodilatação sistêmica, né? Que é diferente do que chega ali no choque cardiogênico, muitas vezes está usando Nora. Geralmente, nesse perfil de choque cardiogênico, ele vai muito mal, mas naquele paciente que é o perfil meio morno, assim, né? Uma IC descompensada, perfil B, meio C, que às vezes você não consegue tanto vasodilatar e está claudicando diurese, precisando de
de um inotrópico, aí o milrinone vai bem, mas tem que ter pelo menos 100, 110 aí de sistólica, fazer com paciente com nora ou muito potência, eu particularmente não gosto, assim, mas você falou, opinião de especialista, né? E, como eu falei também, já usei, o paciente está com 15 microgramas de dobuta e eu estou vendo que, poxa, que a CO2 está largada, a pressão renal central está baixa, o enchimento capilar está lentificado, tem um monitor de débito, o débito está limítrofe de 2, 1,8 e não tenho balão, não tenho pela, não tenho ECMO. Aí, às vezes, eu associo tentando, tipo, otimizar esse débito, né? Mas já como medida desesperadora, assim, de tentar fazer o ventrículo funcionar na marra. Entendi. Casos bem, né? Exceção. Isso aí. Alguém quer comentar mais alguma coisa, gente? Zero. Abraço. Não, só falando em relação ao que a Nath perguntou. Cara, tem que ser muito pura a resistência vascular pulmonar para você ter algum benefício, né? E mesmo, igual foi colocado no estudo, você não tem isso é mais fisiopatológico do que demonstração clínica, né? Porque os estudos, eles não demonstram, basicamente, essa vasodilatação toda em relação à dobutamina, por exemplo, né? Então, a gente ainda usa por conta da base fisiológica, né? Um paciente com, sei lá, TEF crônico, né? Que está evoluindo para um choque de VD. Você poderia tentar fazer, mas, novamente, na fase clínica, ele não funciona tão bem quanto na fase teórica. Basicamente é isso. Perfeito. Então é isso, gente. Mais uma vez, parabéns pela apresentação, Ana. Semana que vem, o Dr. Matheus Duarte vai falar para a gente do Levozimedam para fechar a série aí de inotrópicos. Então, uma boa sexta-feira e bom final de semana a todos. Valeu, chefe. Falou. Obrigada. Boa semana. Valeu.